Agora, como a gestão de pessoas pode ajudar, enfim, os empresários a atingir suas metas financeiras? Para a gente começar a falar nisso, é importante a gente entender 4 coisas, tá? 4 pontos. Tem 4 pontos que influenciam no desempenho de qualquer empresa. Esses 4 pontos, e quando eu falo desempenho, pode ser crescer, pode ser ter lucro, pode ser atingir meta financeira, qualquer coisa que o empresário queira definir como desempenho. Vamos falar financeiramente falando. Dessas 4 coisas, eu tenho certeza que todos os empresários do mundo têm controle sobre 3. Boa. Tem uma que não tem controle, né? Então, vamos entender quais são essas 4 coisas. A primeira, entre aspas, coisa é a pessoa, né? É o funcionário, o empregado, o colaborador, chame como quiser, Indivíduo. que esse empresário decide contratar para trabalhar na empresa dele. Então, a primeira coisa que ele tem controle sobre isso é justamente pela decisão de quem ele contrata e por que contrata. Tá? Então, ele, de fato, consegue decidir, consegue escolher isso. Tem o poder da caneta, né? Exato, né? Todo empresário aí, na maioria, né? Pequeno, médio empresário, ele tem o poder da caneta, porque ele decide ir lá contratar uma pessoa ou não contratar pelos motivos dele. Então, essa é a primeira coisa que vai influenciar no desempenho financeiro, nas metas financeiras da empresa. Se você contrata pessoas que estão alinhadas com o seu negócio, você vai ter mais resultado financeiro. A segunda coisa é o trabalho que essa pessoa vai fazer, né? E aí, a gente, por trabalho, tem quais são os recursos que este empresário, essa empresa, disponibiliza para essa pessoa executar o trabalho dela. Tá? Então, eu sempre faço treinamento, enfim, nas consultorias que eu dou, eu faço a analogia seguinte, imagina aí o Ayrton Senna, tá? Todo mundo conhece falar em Ayrton Senna no Brasil, grande piloto e tudo mais. Então, imagina que a gente tem o Ayrton Senna, que é uma baita pessoa, né? Ele é um indivíduo altamente capacitado, era, né? Infelizmente faleceu, mas altamente capacitado, com competência, queria fazer o trabalho, e ele vai correr uma prova de Fórmula 1. E aí dão para ele a ferramenta, que é o carro de Fórmula 1, é um Fusca. Ele não vai fazer o trabalho dele bem feito. Tá? Então, esse é um outro ponto, né? Quais as ferramentas que a empresa disponibiliza, o empresário disponibiliza para essa pessoa executar o trabalho. Terceiro ponto, é a empresa em si. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, a empresa de você que está me assistindo aí, né? Você é empresário, está me assistindo. É uma empresa organizada? Ou é aquela empresa assim que também é comum chegar na consultoria, como que funciona a organização da tua empresa? Não, aqui todo mundo faz tudo, né? Se todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, né? E aí tem 2 pontos aí, 2 problemas, né? Se eu sou uma pessoa naturalmente, assim, vamos chamar assim, um pouco mais preguiçosa, eu vou pensar, putz, se todo mundo faz tudo, eu vou tentar fazer o máximo possível para que eu faça o menor esforço possível no trabalho, ou seja, para que eu trabalhe menos, né? Vai se esconder, né? Existem pessoas que pensam dessa maneira, tá? Então esse é o primeiro problema desse todo mundo faz tudo. O segundo problema desse, entre aspas, todo mundo faz tudo é que, putz, imagina que eu tô ali, eu quero trabalhar, sabe? Eu vejo oportunidade de crescimento, eu quero dar o meu melhor, porque eu quero crescer junto com a empresa, quero fazer a minha carreira. Aí todo mundo faz tudo. Aí eu fico assim, putz, como é que eu me diferencio? Como é que eu me destaco aqui? Como que eu mostro o meu trabalho se todo mundo faz tudo, né? Para onde que eu vou, né? Tem pessoas que precisam saber, olha, vai por aqui que eu vou te ajudar. Então esse supostamente bom funcionário, ele vai dizer, não vou ficar aqui, né? Vou para outra empresa, vou para concorrência, vou para o mercado de trabalho. Então, qual é a consequência dessa mentalidade de todo mundo faz tudo? O bom vaza, porque o bom não fica sem emprego, não é o bom. A pessoa capacitada, isso eu vejo nesse último ano, no ano passado também. Apesar de a gente ter aí, nos últimos dados, cerca de 13 milhões de desempregados, o que eu tenho visto é que pessoas com um currículo bom, com experiência, com um histórico de trabalho, essas pessoas não ficam desempregadas. Né? Se elas não estão empregadas numa empresa, elas ou estão num processo de transição, ou seja, se desligaram de uma empresa e já aceitaram uma vaga numa outra empresa, só estão fazendo aquele ajuste em casa, né? Não, porque às vezes envolve mudança de cidades, tá? Então esse cara, essa pessoa está sempre empregada, né? E aí sobra as pessoas que têm uma dificuldade, uma qualificação um pouco menor. Então, eu acho que aí o empresário já tem que começar a olhar para a própria casa, né? A própria casa dele. Tá claro quais são os setores, quais são as áreas, e assim, pode parecer assim, setor, casa, organização, áreas de empresa, não interessa o tamanho da empresa. Tá? É importante ter essa clareza. Alessandro, mas eu sou um pequeno empresário, assim, eu faço tudo na minha empresa.
beleza, né? Você faz tudo hoje. Daqui a pouco a tua empresa começa a crescer, você não vai conseguir fazer tudo. E é importante você ter esse princípio por trás, se a sua empresa é pequena, né? Para que você já comece a visualizar um crescimento e vá sabendo como estruturar essas áreas, esses setores, sabendo o que cada setor tem que fazer. Isso diz respeito à organização da empresa em si, tá? Essa é a terceira coisa que impacta o desempenho financeiro, meta financeira de uma empresa. A quarta coisa é muito mais ampla, assim, a gente só tem que saber que ela existe, que essa aqui a gente não tem controle, que é o mundo, tudo que acontece no mundo de uma maneira geral. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, quando vai ter uma nova pandemia, se vai ter uma nova pandemia. A gente não sabe quando vai acabar a crise hídrica no Brasil, né? A gente está com uma possibilidade de racionamento aí. A gente não sabe quando o dólar vai baixar, quando vai ser a próxima crise econômica ou o próximo escândalo de corrupção. Isso a gente não sabe. O que acontece, né, no mundo? E óbvio que esse mundo impacta no desempenho financeiro da empresa, porque a gente acaba, penso eu, né, saindo de uma pandemia que tenho certeza que todas as empresas no país foram muito impactadas. Algumas para mais, para melhor, né? Porque tiveram um aumento de venda, de mercado, de crescimento, e outras para pior. Mas foram impactadas nas metas financeiras. Então, qual que é a lógica? Assim, Alessandro, mas o que eu faço nesse caso? Infelizmente, a nível de mundo, a gente não tem o que fazer porque a gente não controla nada. A única coisa que você, empresário, você pode fazer na sua empresa é se adaptar ao que vem. E aí, quando eu digo se adaptar ao que vem do mundo, é tanto que vem para melhorar, ou seja, abrir uma oportunidade de crescimento grande. A minha empresa está preparada, ou seja, ela está sólida, está organizada, tem caixa para crescer, para não se endividar tanto e não pagar muito juro para crescer, ou ainda deu uma retração no mercado, né, uma crise, as coisas estão tão complicadas. A sua empresa está preparada para suportar essa crise? Né, que está ligado à organização, processo e pessoas, né? Qual que é a básica, assim, né? A tendência que eu vejo com alguns empresários que eu converso, né? Eles tendem a focar no mundo, né? Fica prestando muita atenção na economia, no dólar, na crise, na corrupção, que ele não tem controle, então gasta energia e gasta tempo ali, e tende a reclamar ou, digamos assim, não olhar, aliás, olhar só para a pessoa, só para o indivíduo. Putz, esse cara não trabalha, esse cara chega atrasado, ele não ou olhar para a personalidade da pessoa, para qualquer fator. Para qualquer fator que é do indivíduo, da pessoa, que ele também não controla a personalidade da pessoa, né? Sim. Só coisas que ele não controla, né? Só coisas que ele não controla, né? Até certo ponto, porque ele pode decidir, sim, demitir essa pessoa. Ele pode controlar isso, mas aí, assim, se é uma pessoa que está há um tempo, conhece um pouco do negócio, ele vai perder esse conhecimento. E se ele traz uma pessoa nova, essa pessoa nova não tem esse conhecimento, né? Então, o que eu vejo a tendência é olhar esses dois pontos num primeiro momento, sim, no curto prazo, né? Mas acaba não olhando na organização da empresa. Em primeiro lugar, a tua empresa está organizada, porque é muito mais fácil, e aí, sim, eu tô dentro dessa estatística aí também, né? Acho que todo mundo, em certo nível, tá dentro dessa estatística. É muito mais fácil a gente ligar a TV e reclamar da economia, de tudo. Não tô dizendo que não é para reclamar, não é para se indignar, caso você considere que esteja errado. Mas é muito mais fácil a gente se incomodar com isso, se incomodar com a pessoa que supostamente não faz o trabalho, do que olhar para a empresa. A minha empresa está organizada, eu tenho as ferramentas disponíveis para fazer o trabalho, ou eu tô dando um Fuca para Ayrton Senna, sabe? Sim, porque quando tu terceiriza justamente a culpa não é tua. Então, se a culpa não é tua, você não é o responsável por resolver o problema. Então, você delega a culpa e aí as coisas não mudam. Eu quero só fazer Só quero fazer um parênteses nisso que você falou, Alessandro, que é o seguinte, eu achei interessante, uma vez eu entrei naquela rede Madeiro, né, Madeiro Burger, né, e eu fiquei olhando os funcionários trabalhando lá, tudo mais, fiquei olhando a operação, e me chamou a atenção uma coisa que é meio que o mesmo perfil que eles contratam de gente. Eu fui uma loja aqui em Passo Fundo, fui outra loja em Porto Alegre, e eles têm basicamente o mesmo perfil de pessoas que eu julgo que é gente mais que não fala muito, que não é introspectiva, né? Isso, aparenta ser introspectiva, exatamente. Esse é um ponto fundamental disso que tu acabou de falar, porque eu imagino que dentro do planejamento, dentro das metas financeiras que eles têm, eles identificaram, de alguma maneira, que esse perfil de pessoa se adapta melhor ao negócio, talvez é mais contente no trabalho e talvez gera mais resultado para a empresa.